Estamos de volta com Gazeta dos Bairros, 10 horas e 34 minutos. Para você, muito obrigado pela sua audiência, muito bom dia para você que está chegando. Eu estou aqui ao lado da doutora Poliane Borges, que vai falar agora com a gente sobre as doenças psicossomáticas. Muita gente acha que ela nem existe, mas ela está aí batendo na porta de milhares, milhões de brasileiros, né? E então a gente tem que tratar sobre esses assuntos que é de extrema importância. Você sabe o que é a doença psicossomática? Já ouviu falar? Porque muitas vezes as pessoas têm aí uma falta de conhecimento que leva até, como fala, um meio de rechaçar o outro, né? Ah, não, mas você não existe isso, não, tá com frescura. Então, a gente vai saber aqui agora o que é. Eu confesso que eu não sabia o que era e, assim, procurei ver alguma coisa, mas a gente vai ficar informado agora com a doutora Poliane Borges. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia, Felipe, eu agradeço pelo convite. Eu acho esse tema muito interessante e importante, porque, primeiramente, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber o que é saúde? A saúde é estar bem, né? Estar com o corpo bem, estar em dias, não estar doente, isso é saúde, né, gente? Sim. Muitas pessoas pensam que o conceito de saúde é o contrário de doença, né? Isso é um conceito flexineriano que era do século XX. Hoje tem se falado em saúde de forma integral, ou seja, considera o sujeito biopsicossocial. O que é isso? É o sujeito que ele cuida do corpo, da mente e também das questões ambientais, sociais, né? Porque isso tudo garante a manutenção do bem-estar. Ou seja, e quando a gente vem falar da questão da doença psicossomática, a gente tem que falar em prevenção. Por quê? Ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas acham que as doenças psicossomáticas são aquelas doenças que as pessoas não conseguem identificar e que falam que são doenças psicológicas. Ah, a pessoa está inventando, é uma doença psicológica, porque essa doença ela não tem sintoma físico. Ou seja, um exemplo, a criança é muito ligada ao pai, o pai viajou, ela começou a sentir febre. Isso é uma doença psicossomática? Porque ela é uma questão emocional que fez com que ela adoecesse? Não, isso é um transtorno somatoforme. A doença psicossomática pode ser uma doença gástrica, pode ser um câncer, pode ser até mesmo uma depressão. É um sintoma que ele é uma doença que ela é comprovada fisicamente no corpo também. E por quê? Qual é a diferença do transtorno somatoforme com a doença psicossomática? As duas começam por causas emocionais. A pessoa tem uma emoção que está indigesta, de alguma maneira o corpo vai manifestar. Ou seja, quando você não sabe verbalizar sua emoção, você não consegue verbalizar, o corpo se encarrega de fazer isso, então você adoece. Tem um reflexo, né? Aquilo vai refletir na sua saúde física. É um sintoma que você vai ter, é como se fosse assim. É como se, eu gosto de usar um exemplo, que é o exemplo da casa. O nosso corpo é como uma casa. Quando você vai deixando o lixo acumulado debaixo do tapete, aquilo vai feder de alguma forma, vai criar bichos, ou seja... Vai dar uma alergia, um negócio... É como se fosse assim. Então, o nosso corpo, quando a gente tem um problema, o problema é como se fosse um lixo. Fica aquilo guardado, de alguma forma aquilo vai se manifestar e vai espalhar, né? E vai sair para fora. Então, da mesma forma, o corpo tem que ser cuidado. Então, por isso a importância de se pensar prevenção. Por isso a importância da terapia. Às vezes as pessoas falam assim, vou no psicólogo, eu só vou ficar falando... E não vê a necessidade de pensar em terapia. Eu não estou doente. Não, a terapia é preventiva. Você vai antes mesmo de adoecer. Eu quero tirar uma dúvida agora, porque é o seguinte. Eu antes pensava que doenças psicossomáticas tinham a ver com depressão. Era parecido, é a mesma coisa, sei lá. Tem alguma coisa a ver com aquela famosa depressão que tem sido aí o mal do século XXI? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. A depressão é uma doença multifatoriais, né? Então, ela depende também que a pessoa com depressão, ela vai ter
várias questões que podem levar à depressão, né? Uma questão as questões emocionais, que são as questões mentais, as questões físicas, porque a atividade física ajuda com que a pessoa mantenha a saúde, as questões de alimentação, porque muitas pessoas não sabem, mas a serotonina, que é um hormônio que do bem-estar, é produzida no estômago, e a questão do sono. Ou seja, é importante que a pessoa busque o equilíbrio em todos esses pilares para evitar que a pessoa tenha a depressão, né? Só que a depressão também não é apenas uma questão psicológica, né? Tem a questão do pensamento também, que a pessoa tem uma visão negativa de si e do mundo. Mas a depressão não é uma doença que pode ser considerada psicossomática. Pode ser, mas não tem como afirmar que seja só isso, porque é uma doença, uma doença multifatoriais, né? Então, a doença psicossomática, ela surge de um transtorno somatoforme, que é aquele transtorno que não manifesta sintomas físicos. Quando passa a manifestar, se torna doença psicossomática. E a depressão, ela logo já manifesta sintomas físicos, né? A pessoa, ela começa a ficar para baixo, a depressão, a pessoa tem uma... A pessoa apresenta com mais facilidade os sintomas da depressão, é isso? Né? E o psicossomático, pelo que eu entendi, então, é algo que vai acumulando na gente ali e quando pensa que não estourou. Estourou, assim? Igual, por exemplo, as doenças autoimunes, que por exemplo, lúpus, fibromialgia. A pessoa faz algum exame e não detecta a causa, não tem sintomas físicos, mas ela sente. Então, sente aqueles sintomas, tem aquela doença ali, mas não encontra. Sim. Aí não é detectada em exame, então é um transtorno somatoforme. E quando a doença passa a ser detectada a partir de exame, ela se torna uma doença psicossomática. Praticamente todas as doenças, elas têm uma origem, né, nas questões psicossomáticas, se a gente for olhar por esse viés. Certo. Eu gostaria de tirar outra dúvida, porque é o seguinte... Essa doença psicossomática, eu acho que a principal dúvida quando a gente vê falar sobre doença é o seguinte, tem cura? O que pode ser feito para tratar isso? A doença psicossomática pode ser várias doenças, né? Pode ser uma doença gástrica. O que é? Por exemplo, a pessoa passa por uma separação de um relacionamento, aí ela começa a sentir aquela dor no estômago. Ela começa a ter um refluxo gástrico. Então, ela precisa também de um tratamento médico, mas o tratamento psicológico vai ajudar a tratar a causa. O médico vai ali ajudar no tratamento do sintoma, que é o refluxo. Né? A medicação vai ajudar. Só que a causa disso foi uma emoção, foi um sentimento, né? Que a pessoa ali acumulou no corpo e que o corpo manifestou de alguma forma adoecendo. Certo. Agora sim, eu estava pensando, tem muita gente que às vezes, e eu já ouvi falar até que o câncer tem muito a ver com a questão do ressentimento, a pessoa guarda uma mágoa do outro, fica chateado com o outro e aí fica com aquele negócio e não resolve a questão, o imbróglio e fica com aquilo ali, você entendeu? Ah, porque fulano falou aquilo de mim, não esclarece, fica aquela mágoa, aquele ressentimento guardado, isso pode prejudicar e acarretar aí depressão e doenças psicossomáticas? Sim, porque todas as doenças são multifatoriais, igual o câncer, por exemplo. A pessoa pode ter uma predisposição a ter o câncer, né? Algo que já é genético. E ela pode desencadear esse câncer a partir de uma emoção que foi mal resolvida, que está ali acumulada no corpo. Então, o sistema imunológico da pessoa cai e ela adoece. Então, assim... outro fator é você estar de bem, né? Então, vamos dizer assim, você está de bem com todo mundo, está aí feliz. Eu até estava falando com uma pessoa esses dias, e agora eu me recobrei aqui. Ana Maria Braga, ela anunciou que estava com câncer agora, está em tratamento e tudo. Ela já passou por, parece que 2, esse é o 3º. Aí eu estava pensando, eu acho ela uma mulher muito alegre, muito espontânea, muito feliz, né, de bem com a vida. Ela parece que ela não tem assim problema, assim, porque ela é muito alegre, muito feliz.
Eu falei assim, essa mulher deve ter uma predisposição tão grande para poder passar por isso tudo e sair bem, porque dos outros ela resolveu. E se Deus quiser, esse também ela vai resolver. Mas eu acredito que é mesmo por isso, por essa paz de espírito, por estar bem com todo mundo. Tem a ver, não tem? Tem a ver. Inclusive, o conceito de saúde hoje em dia tem se falado no sujeito biopsíquico, social e espiritual, né? Que é um pilar muito importante, porque tem um livro que chama até Espiritualidade na Prática Clínica, que ele aborda esse conceito da importância da reação das pessoas que têm fé. Quando elas adoecem, elas têm maior chance de serem curadas do que as pessoas que não têm fé. Mas o que é isso? Isso é uma questão de pensamento, né? As pessoas que acreditam, que têm uma visão positiva, que conseguem até mesmo perdoar, que conseguem elaborar suas questões emocionais que estão mal resolvidas, elas têm mais vontade de viver, têm mais otimismo, né? Então, elas reagem melhor ao tratamento, elas não se entregam à doença. Então, portanto, ó, meu amigo, você tem que ficar de boa, tranquilão, viu? Eu descobri que há uma ligação, então, aí entre o corpo, a mente e a alma. Sim. Né? Porque se você está com um corpo bacana e todos os outros componentes aí bacana, tá de boa. Mas se você tiver com o problema da espiritualidade ali, um conflito, e mais a mente está com problema, o corpo vai apresentar problema, é igual um carro, né? Eu estava pensando que é igual um carro. O carro, se você não ir cuidando dele ali, ele vai só estragando uma coisa e outra, uma coisa e outra. Quando você assustar, deu problema em tudo. Exatamente, exatamente isso. Por isso que a gente tem que pensar em prevenção. Antigamente as pessoas pensavam, quando falava em doença, pensavam em cura, né? Agora a gente pensa em prevenir. Então os hábitos saudáveis são fundamentais para evitar o adoecimento físico, mental, né, que a pessoa pode ter, não apenas pensando na lógica da cura, mas também da prevenção, é muito importante. Então, quer dizer que para prevenir, a gente é bom fazer atividades. O que eu tenho que fazer para prevenir essas doenças, a depressão? Eu falo sempre a depressão porque eu acho que assim, a depressão ela está bem próxima de todo mundo. Todo mundo conhece alguém que tem uma depressão, que tem um problema mal resolvido, que acarreta de diversas formas na vida daquela pessoa de maneira, assim, às vezes complicada, né? O que a gente pode fazer? É bom se ocupar, é bom manter a cabeça sempre ocupada, é bom fazer atividade, a alimentação interfere? O estilo de vida que a gente vive é um estilo de vida estressante. Então, a importância de adotar hábitos saudáveis é fundamental para evitar não apenas a depressão, como a ansiedade. Então, a importância de fazer atividade física, fazer uma terapia, né, para ampliar a sua visão, elaborar suas questões mal elaboradas. É importante um sono de qualidade e uma alimentação adequada, porque hoje em dia, no corre-corre do dia a dia, muitas vezes as pessoas não têm tempo para se alimentar. Nos horários de descanso, não desliga a mente, 24 horas, sai de serviço, já entra dentro do carro, já liga o som. Aí chega em casa, já liga a televisão, dorme com a luz acesa. Ou seja, a mente não para, essa pessoa não descansa. Então, esse estresse do dia a dia faz com que a pessoa também adoeça, não tem tempo para se alimentar direito, come rápido. Isso tudo é uma forma de violência contra o próprio corpo. Né? Então, eu acredito muito na prevenção, na lógica preventiva. É muito importante também a terapia. As pessoas acham que a terapia é para doido, né? Tem esse preconceito até hoje, e não é. A terapia é muito importante, é para todos, né? Para a gente colocar para fora nossas angústias, nossos estresses do dia a dia e resolver as questões que estão mal resolvidas. Eu sei que a doutora é psicopedagoga. Também sou psicopedagoga. Seria uma boa ter nas escolas psicólogos, atendendo ali aquelas crianças, tentando resolver ali um pouco aqueles conflitos que acontecem no dia a dia das escolas, ali entre um menino e outro, aquele negócio, às vezes o menino chega da casa para a escola com a cabeça meio perturbada porque viu algo
na casa, uma briga, uma discussão com o pai, e que às vezes a professora tenta administrar aquilo ali, mas é 40 meninos, ela já tem também os problemas dela. Não seria uma boa ter uma psicóloga, alguém para estar atendendo essas demandas nas escolas? Sim, eu acredito que é fundamental um psicopedagogo ou um psicólogo dentro da escola para estar acolhendo esse tipo de demanda que interfere no processo de ensino-aprendizado do aluno, né? Porque, querendo ou não, quando o aluno está passando por algum problema ou está com algum adoecimento psíquico, ele não vai conseguir aprender. Mas lembrando que o espaço escolar não é um espaço de clínica, ali é um espaço de acolhida, e esse profissional que está ali na escola, ele vai atender às necessidades breves daquele aluno, daquela criança, ou talvez daqueles professores ali da escola, mas encaminhar para o espaço clínico. Porque né? A questão da escola, o profissional não vai dar conta de fazer clínica dentro da escola, né? A escola tem muitos alunos, sim, mas ali é fundamental uma acolhida, ele consegue com mais facilidade identificar aquela situação e encaminhando, sim, né? Sim, deveria ter em todas as escolas, então, né? Tá aí, fundamental. Fica a dica, o pessoal aí da prefeitura, o pessoal da Secretaria de Educação e para os próximos candidatos a prefeito de Montes Claros. Sim. Só não vai ajudar a população a viver melhor se não quiser, que a dica está aqui. Está aí a doutora Poliana Borges dando dica de que precisa se implantar esse tipo de política no município, né? Na escola. Tem que ter, aí é bom ter um psicólogo, um psicopedagogo para fazer esses encaminhamentos. É bom cuidar da mente das pessoas para que todo o resto fique bacana. Então tá aí a dica. As eleições estão chegando e não custa nada o cara falar assim, não, eu vou cuidar dessa área, né? Às vezes a gente vê gastando dinheiro com tanta coisa no Brasil assim que não tem relevância e o povo está tudo adoecendo, na mente, o corpo, a alma, por conta que ele está economizando com uma coisinha besta. E é muito importante ter um psicólogo dentro da escola, porque muitas vezes o professor ele tem que ser professor, tem que ser pai, tem que ser psicólogo. E quem escuta esse professor? Né? A gente tem que pensar nos professores também. Às vezes, a gente esquece de um pilar que é muito importante na educação, que é o professor. Sem o professor, não tem educação. Certo. Ó, eu vou para o intervalo e eu volto para a doutora acabar de dar suas considerações, a gente fazer o sorteio e encerrar o programa, porque está faltando só 9 minutinhos. Você não mandou ainda seu WhatsApp? Manda para cá com seu nome e seu bairro, porque está passando o tempo e você está dormindo ponto. Então, vamos para o intervalo.